Fala aí, galerinha, tudo bem? Aqui é o professor Renato Amigo e nós vamos começar agora aqui a nossa resolução da lista de exercícios do bloco 2, o bloco das aulas de Físico-Química, aula 16, aula de Termoquímica, onde nós iremos tratar o tema energia de ligação, tá certo? Então vamos lá para o nosso primeiro exercício. 1,2 de cloroetano ocupa posição de destaque na indústria química americana. Trata-se de um líquido oleoso e incolor, de odor forte, inflamável e altamente tóxico. É empregado na produção de cloreto de vinila, que, por sua vez, é utilizado na produção do PVC, matéria-prima para a fabricação de dutos e tubos rígidos para água e esgoto. A equação química que descreve simplificadamente o processo de obtenção industrial do 1,2 de cloroetano, a partir da reação de adição do gás cloro ao eteno, encontra-se representada abaixo. Então aqui está a equação química, tá bom? Aqui ele dá os dados das energias de ligação do carbono com hidrogênio, do carbono com cloro, do carbono com carbono, da dupla carbono e do ClCl. E aí ele pede a variação da entalpia dessa reação é igual a. Então vamos à resolução do exercício, tá certo? Então vamos organizar aqui, deixar bonitinho, isto. Então vamos lá, primeira coisa, essa substância aqui ele falou que é o eteno, então o eteno está representado aqui, o cloro está representado aqui, e o 1,2 de cloroetano, então 1,2 de cloroetano está representado aqui. Bom, para fazer esses exercícios de energia de ligação, vocês vão perceber que a gente vai mais ou menos que seguir o mesmo esquema para todos, tá certo? Primeira coisa que eu recomendo vocês fazerem, tá certo? Montar as moléculas, tanto aqui nos reagentes como nos produtos, né? Vocês estão reparando que aqui eu separei bem os meus reagentes dos meus produtos, e eu vou colocar quais são os tipos de ligação. Então eu tenho uma ligação C-dupla-C, eu tenho 4 ligações C simples H, tá certo? Então uma C-dupla-C, 4 C simples H e uma ligação Cl-Cl, beleza? Já vou fazer isso do outro lado também, porque vai me ajudar na resolução do exercício, né? Eu vou economizar tempo, isso é muito importante em exercícios, né, que envolvem matemática, que envolvem cálculo. Quanto mais tempo você conseguir economizar, melhor para você, tá certo? Então vamos lá, aqui eu estou desenhando a estrutura, eu tenho uma ligação C-C, simples, tá certo? Aqui era dupla, aqui é simples. Olha só que interessante, 4 ligações CH. Aí o que acontece? E 2 ligações, né, CCl. Olha só que bacana. O que acontece? A energia que você dá para quebrar 4 ligações CH é a mesma energia que você precisa para formar essas ligações. Então o que acontece? O que acontece? Fala para mim. Dá para você cancelar. Então você cancela tudo que foi igual aqui, ó, dos dois lados. Então o que sobrou? Sobrou para eu romper essa ligação C-dupla-C, que eu vou usar 614,2 kJ por mol, e uma ligação C simples, Cl simples Cl, que dá 242,6. Que ligação que eu vou precisar formar aqui nos meus produtos? Uma ligação C simples C, que dá 346,8, e 2 ligações carbono-cloro, né, CCl, que dá 327,2. Você pode reparar, então, que fazendo a somatória desses valores, eu tenho 856,8. Como é reagente, o processo é endotérmico, então todo o processo de quebra de ligação sempre é endotérmico, vem o sinalzão positivo aqui, e do outro lado aqui nos produtos a gente vai sempre formar, então lembra que para quebrar a ligação eu dou energia, quebro, aí esse fica com mais energia, esse fica com mais energia, quando eles vão se juntar, parte dessa energia é liberada para o sistema ficar com menos energia, mais estável, e aí fica tudo muito mais tranquilo. Deixa eu só deixar o meu símbolo aí aparecendo, beleza? Aí então aqui a gente vai ter 346,8, 2 vezes 327,2, que vai dar 1001,2. E aqui a gente colocou o sinal negativo, porque todo o processo de formação de ligação é sempre um processo exotérmico, processos exotérmicos, sinal negativo. E aí você faz a conta. Mais 856,8, tá aqui, menos 1001,2 dá menos 144,4, que é a alternativa A do primeiro exercício. Beleza? Vamos então agora
para o nosso segundo exercício. Agora a gente já vai diretão, tá? Vai ser mais simples. O formol, uma solução de metanal, frequentemente utilizada em cosméticos, vem sendo substituídos pelo ácido glioxílico. No entanto, a decomposição térmica desse ácido também acarreta a formação de metanal de acordo com a seguinte equação. Então aqui está o ácido glioxílico, tá? Então aqui a gente sabe que temos carboninhos, beleza? Aqui também tem um carboninho. Aqui está a reação, obviamente é a decomposição térmica, né, por aquecimento e tal. Ele deu as energias de ligação. E ele pede o quê? Considere a decomposição de 1 litro de uma solução aquosa de ácido glioxílico na concentração de meio mol por litro. Assumindo que todo o ácido glioxílico foi decomposto, calcule em quilojoules a energia absorvida nesse processo. Tá, então a primeira coisa que a gente vai fazer é o cálculo do ΔH dessa reação, tá? Então a gente tem aqui as energias de ligação. Então eu tenho uma ligação C simples C, uma ligação CH, 2 ligações C dupla O, uma ligação C simples O e uma ligação O simples H. Do outro lado eu tenho uma C dupla O, certo? Aqui no metanal, 2 C simples H. E aqui eu tenho mais 2 C dupla O. Então, na verdade, eu tenho um total de 3 C dupla O. Então, vamos lá, o que dá para cancelar? Ó? 2 C dupla O aqui, com 2 C dupla O aqui, a gente pode cancelar. Eu tenho 2 C simples H, aqui eu tenho uma, então eu cancelo, aqui sobra 1, tá certo? E aí a gente dá os valores aqui, tá certo? Aqui o C simples C 348, C simples O 357, OH 462, deu 1167. E aí a gente tem aqui um sinalzinho positivo, porque isso aqui é reagente, então o processo é endotérmico, beleza? Aqui do lado dos produtos eu tenho uma CH 413, uma C dupla O 744, dá 1157. Olha o sinalzão negativo aqui, porque nós estamos falando aqui dos produtos. Então isso aqui é uma reação exotérmica, beleza? Bom, calculando o ΔH da reação, dá 10 kJ por mol, porque a gente vai pegar o mais 1167 menos 1157, deu 10 kJ por mol. Bom, 10 kJ dá 10.000 joules. Então, 1 mol tem 10.000 joules. Aqui ele falou que é 0,05 mol por litro e 1 litro. Então, 0,05 mol tem X joules. Então, são 50 joules sendo absorvidos, tá? Por quê? Porque absorvidos, porque aqui o sinal deu positivo. E porque ele também falou no enunciado que era um processo endotérmico, tá? Ele ainda quer que você aponte o número de oxidação do carbono na molécula do metanal. Então, vamos lembrar como é que a gente faz o número de oxidação aqui para moléculas orgânicas. A gente lembra lá da fila de eletronegatividade, né? Fui ontem no clube, briguei e saí carregado para o hospital. Aqui, quanto mais para cá, mais eletronegativo. Então, quanto mais para cá, mais o cara vai querer o elétron, quanto mais para cá, menos ele vai querer o elétron. Vou analisar todos os átomos ligados nesse átomo de carbono aqui, entre carbono e oxigênio. Quem é mais eletronegativo é o oxigênio, então ele vai puxar os elétrons desta ligação para próximo dele, né? Então esses elétrons estão mais próximos do oxigênio. Logo, para esse carbono aqui, como ele está perdendo, entre aspas, óbvio, 2 elétrons, então ele está ficando aqui com uma carguinha de mais 2, tá certo? Por conta dessa ligação aqui. Agora, entre carbono e hidrogênio, quem é mais eletronegativo? A gente percebe que é o carbono. Então, o carbono vai puxar os elétrons, né? Então, ele vai puxar o elétron desse hidrogênio e desse. Então, agora, ele está puxando 2 elétrons para próximo dele, e quando a gente puxa elétron, a gente fica negativo. Então, mais 2 menos 2 dá igual a 0, que é o NOx do carbono nessa ligação. Beleza? Então, exercício 2 aí também já resolvido. Vamos agora para o exercício de número 3. Esse é o do Spex-Aman, 2016. Quantidades enormes de energia podem ser armazenadas em ligações químicas e a quantidade empírica estimada de energia produzida numa reação pode ser calculada a partir das energias das espécies envolvidas. Talvez a ilustração mais próxima desse conceito no cotidiano seja a utilização de combustíveis em veículos automotivos. No Brasil, alguns veículos utilizam como combustível o álcool etílico hidratado combustível, conhecido pela sigla AEHC, atualmente denominado apenas por etanol.
Considerando um veículo movido a etanol, com um tanque de capacidade de 40 litros, completamente cheio, além dos dados de energia e ligação química fornecidos e admitindo-se rendimento energético da reação de 100%, densidade do álcool etílico de 0,80 gramas por centímetro cúbico, e que o álcool etílico é composto em massa por 96% de etanol e 4% de água. A quantidade aproximada de calor liberada pela combustão completa desse combustível deste veículo será de... Então ele deu aqui o tipo de ligação, tá certo? Basicamente, a gente pode começar calculando a entalpia da reação e depois a gente trabalha esses dados aqui para ter uma ideia da energia liberada na combustão dos 40 litros de etanol, tá certo? Você pode tanto começar por aqui como começar por aqui. Eu prefiro sempre começar aqui vamos dizer assim, pelo exercício propriamente dito, pela parte da termoquímica, porque depois aqui são tratamentos, né, que a gente vai dar para essas informações aqui. De novo, esse não é um exercício rápido, esse é um exercício que vai demorar um pouquinho, né, para você fazer aí no vestibular, mas enfim, é um exercício que dá para a gente resolver com tranquilidade, beleza? Então aqui a gente tem o etanol mais 3O2 formando 2CO2 mais água. Essa aqui é a reação clássica de combustão completa. Então essa reação aqui eu recomendo muito fortemente que você, aluno, decore, né, que no processo de combustão completa você tem o combustível mais o comburente, que é o oxigênio, formando CO2 e água, né? Porque isso é muito comum de ser cobrado nos vestibulares, beleza? Então aqui o etanol tem essa estrutura, a gente tem uma ligação C simples C, 5 ligações CH, uma ligação CO e uma ligação OH, além de 3 ligações O dupla O aqui nos meus reagentes. Pessoal, uma dica para vocês que vão resolver exercícios de energia de ligação nos vestibulares: não te custa nada, depois que listou, vim conferindo, ó, C simples C, 5CH, 1, 2, 3, 4, 5. Uma C simples O, uma OH e 3 O dupla O. Por que fazer isso? Para você não esquecer e não comer bola de nenhuma ligação. Muito comum os alunos comerem bola em algumas ligações aí, beleza? Aqui nos produtos eu tenho 2 moléculas de CO2, então eu tenho 4 vezes a ligação C dupla O para ser formada, e eu tenho 3 águas, então eu tenho 3 moléculas de água, eu tenho 6 vezes a ligação OH. Quer ver? C dupla O, 1, 2, 3, 4. Bonitinho. OH, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 OH. Aqui eu vejo que não dá para cancelar nada, então a gente já manda pau aqui, ó. CC 348, 5 vezes 413. Aqui é só substituir os valores, né? Então a gente chegou em 4.719, sinalzão positivo aqui porque o processo de quebra de ligação sempre é endotérmico. Aí aqui nos produtos eu tenho 4 vezes 799, 6 vezes 463, dá 5.974. Sinalzão aqui negativo porque o processo é exotérmico. E aí o ΔH da nossa reação vai ser 4.719, positivo, menos 5.974, o ΔH da nossa reação, menos 1.255 kJ por mol. O que é esperado, porque é uma reação de combustão, então ela tem que ser uma reação exotérmica, tá certo? Então tem que liberar calor. Se você estiver calculando uma reação de combustão e der um valor positivo para o ΔH, o que você já sabe? Que você cometeu algum erro, então é importante você revisar os seus cálculos, porque o sinal tem que ser negativo aqui do processo, beleza? Bom, agora vamos trabalhar com as informações. Aqui eu tenho 1.255 kJ por mol dessa reação, por mol de etanol, tá certo? Beleza. Aqui ele está falando que tem 40 litros, 40 litros equivale a 40 mil centímetros cúbicos, né? Porque 1 litro tem 1.000 centímetros cúbicos, né? Vamos lembrar, aqui 1 litro tem 1.000 ml e 1 ml tem 1 centímetro cúbico. Aqui dá na mesma se eu usar ml ou centímetro cúbico, beleza? Bom, como a densidade é 0,8 gramas por centímetro cúbico, eu tenho 40 mil centímetros cúbicos de etanol. A massa de etanol nesse exercício é de 32 mil gramas, ou 32 quilos, né? Bom,
O que que eu sei? Eu sei que eu tenho 1.255 kJ para cada 1 mol, então eu vou descobrir a massa de 1 mol de etanol. Etanol é C2H5OH, então a massa disso aqui é 24, que é do carbono, mais 6 do hidrogênio, mais 16 do oxigênio, dá 46 gramas por mol. Legal. Então, se 1 mol tem 46 gramas, e aqui eu tenho 1.255 kJ para 1 mol, então eu posso dizer que para cada 46 gramas eu libero 1.255 kJ. Para 32 mil gramas eu vou liberar X quilojoules. Aí a gente chegou em 873.043. Só que aqui eu estou considerando 100% de etanol e ele me dá uma informação importantíssima que eu tenho 96% de etanol. Aí o exercício, esse vestibular, foi bem camarada com a gente, né? Porque ele não colocou a alternativa 8,73 vezes 10 à quinta. Se ele colocasse, muita gente ia assinalar, porque não ia lembrar de considerar os 96%. Então, aqui ficaria um cálculo, vamos dizer assim, um cálculo inútil, porque basicamente se chegou em 873, você já sabe que tem que ser essa alternativa C aqui. Não daria muito para ser diferente. Porém, contudo, entretanto, o exercício foi bem camarada, mas você tem que lembrar que aqui você considerou que 100% do seu líquido era etanol. Na verdade, é só 96%. Então, a gente considerou aí 96%. Aí deu 838.121 kJ, que é a mesma coisa que 8,31 vezes 10 à quinta, que aí é a alternativa C de casa, beleza? Bom, vamos agora então para o nosso quarto exercício da lista de termoquímica, a lista de número 16, que fala sobre energia de ligação. Estamos aí no bloco 2 de fisicoquímica, nas resoluções comentadas da lista, e aí é óbvio, né? Qual canal que dá tudo isso de graça para você? Só o Química do Amigo mesmo, né? Então vamos lá. Com base no seguinte quadro de entalpias de ligação, assinale a alternativa que apresenta o valor da entalpia de formação da água gasosa. Bom, se a gente vai formar a água, então a gente tem que ter a água como produto. A gente vai sempre formar 1 mol, né, do meu produto a partir da substância simples que compõe essa substância, né, essa substância que eu quero formar, na forma alotrópica e no estado padrão. Então aqui eu tenho H2 e O2, 1 mol de H2 para 1 mol de água, beleza? Agora aqui não adianta eu ter 1 mol de O2, né? Eu preciso de meio mol de O2 para ter, né, aí a formação de um átomo de oxigênio aqui, tá certo? Então aqui eu tenho meio mol de O2 para formar 1 mol de água. Bom, aqui eu vou transformar isso aqui H2 em AHH, meio de O2, meio de O dupla O, e aqui é meio mol, tá? Não é meia ligação, não é meio átomo, é meio mol. Então, meio mol significa 3 vezes 10 elevado a 23 moléculas. É molécula pra caramba, né? Então não vai achar que é meia molécula, hein? E aqui formando 1 mol de água. Bom, as ligações que eu tenho que romper, uma vez a ligação HH e meia vez a ligação O dupla O. De novo, isso aqui é só para efeito de cálculo, tá? Porque aqui eu estou quebrando 1 mol de HH e aqui eu estou quebrando meio mol de O dupla O. Então vai ter 436 mais meio vezes 498 dá 685. De novo, sinalzão aqui positivo, porque o processo é endotérmico, porque é o processo de quebra de ligação. E aqui do lado a gente tem 2 vezes o OH, 2 vezes 464, dá 928. De novo aqui o sinalzão negativo, porque é um processo exotérmico. Calculando ΔH da reação, 685 menos 928 dá menos 243 kJ para cada 1 mol de água, beleza? E aí a gente tem menos 243, a gente vai lá e assinala a alternativa A de amor, que é a alternativa correta desta questão, beleza? Na próxima questão, então a gente tem uma questão aqui, 2 questões a partir do mesmo texto. Então, para formar as mais diversas substâncias que nos cercam, ligações químicas são quebradas e outras são formadas por meio das reações. A energia envolvida no rompimento de certa quantidade de ligações químicas entre átomos, a temperatura de 25 graus Celsius, pressão de uma atmosfera, damos o nome de energia de ligação. A quebra das ligações dos reagentes é um processo endotérmico, ou seja, necessita de calor para que aconteça. Já a formação das ligações dos produtos para formar novas moléculas é um processo exotérmico, ou seja, libera energia quando isso ocorre. Portanto,
O cálculo da variação da energia da reação, ΔE, é dado pela soma da energia absorvida no rompimento das ligações dos reagentes com a energia liberada na formação das ligações dos produtos. Para entendermos como se determina a variação da entalpia da reação, veja o exemplo da reação de formação do HCl. Vou formar o HCl a partir da substância simples que compõe a molécula de HCl. Nesse caso, para romper uma certa quantidade de ligações HH, é necessária a absorção de 436 kJ de energia, e para romper a mesma quantidade de ligações ClCl, absorve-se 242,6, valor sempre positivo. Somando os dois valores, obtemos a quantidade de energia absorvida para quebrar as ligações dos reagentes, 678,6. Como a energia é absorvida, o resultado é positivo, portanto um processo endotérmico. Já na formação da mesma quantidade de ligações HCl, é liberada 431,8, valor negativo. Como temos o dobro de HCl em relação às quantidades de H2 e Cl2, temos... Aí aqui teve um erro de conta, né? Que no próprio enunciado do exercício teve um erro, não é 836,6, na verdade é 863,6, né? Porque, ó, 431,8 vezes 2, então isso aqui dá 6, vai 1, 2 com 1 que foi 3, 6, 8, então 863,6, não 836,6. Aqui teve um pequeno erro de digitação, tá certo? Isso acontece, né? Então já está corrigido aqui, beleza? Fiquem espertos aí quando vocês forem resolver. Ele quer saber o ΔE do exercício. Bom, muito simples, né? Ele deu a energia aqui dos reagentes, deu a energia dos produtos, só você fazer a conta, vai dar menos 185 kJ. E aí, pronto, já ficou tranquilo aqui a alternativa D de dromedário. E no exercício 6, de acordo com o texto, na alternativa correta. Energia de ligação é energia liberada em uma reação química? Não. A ruptura das ligações do reagente é um processo que libera energia? Não, ele absorve energia. Reações químicas é um processo que absorve? Não, ele libera energia. Nas reações químicas temos somente rupturas? Não, tem ruptura e formação de ligações. Durante uma reação ocorrem processos endotérmicos e exotérmicos. Aqui os endotérmicos ocorrem nos reagentes e aqui os exotérmicos ocorrem nos produtos, beleza? E aí duas questõezinhas mais simples, mais rapidinhas, beleza? Questão 5 e 6 aí resolvidas. Vamos para a questão de número 7, já estamos terminando, né? Nós temos 10 questões nessa lista. Então, questão número 7. A parafina, o hidrocarboneto C25H52, massa molar 352, derivado do petróleo que compõe as velas. Sua reação de combustão está representada a seguir. Aí tem C25H52, 38 de O2, né, 26 águas e 25 CO2. Considerando os dados de energia de ligação apresentado, calcule a energia liberada em kJ na combustão completa de 35,2 gramas de uma vela. Aqui, gente, ó, tem que tomar bastante cuidado, né, porque aqui é um momento em que você vai perceber qual é a importância lá daquela aula de orgânica, quando a gente fala de fórmulas gerais, né? A gente viu que a fórmula geral dos alcanos, que são hidrocarbonetos de cadeia simples, é CnH2n mais 2. Bom, 25 vezes 2 dá 50, mais 2 dá 52. Então eu posso afirmar que isso aqui é um alcano, ou seja, só tem ligação simples entre os carbonos, e obviamente ligação simples entre carbonos e hidrogênios, tá certo? Então o que a gente pode imaginar? A gente pode imaginar o seguinte, como eu tenho a fórmula geral, se eu sei o comportamento para poucos carbonos, eu também sei o comportamento para muitos carbonos. Então eu peguei como um exemplo aqui, uma molécula com 3 carbonos tem 2 ligações entre 2 carbonos. Uma molécula com 4 carbonos tem 1, 2, 3 ligações entre carbonos. E aí a gente pode expandir isso. Uma molécula com 25 carbonos tem 24 ligações entre carbonos. Então 24 CC. Os 52 hidrogênios estão ligados nos carbonos, óbvio, então tenho 52 ligações CH e 38 O. Olha que bacana, né? Aqui nos produtos, né, como a gente tem 26 águas, eu tenho 52 vezes a ligação OH, e aqui como eu tenho 25 CO2, eu tenho 50 vezes COO. Não dá para cancelar nada, então eu tenho que fazer a conta na unha. Aqui nos meus reagentes,
é o sinalzão positivo porque o processo é endo, 48.624 kJ, tá certo? Aqui nos meus produtos, sinalzão negativo porque é exo, beleza? Lembra disso, né? 61.226, processo é de combustão, então eu pelo menos eu espero, eu sonho que o resultado dê negativo. E 48.624 menos 61.226 dá um valor negativo mesmo. Essa reação é uma reação exotérmica, porque é uma combustão, né? Então toda combustão ela é exotérmica. Nem toda reação exotérmica é combustão, mas toda combustão é exotérmica. Beleza? Filosofia. Agora, beleza, eu sei aqui que deu 12.602 kJ por mol. Um mol tem 352 gramas, ele quer para 35,2. Então, 352 gramas libera 12.602 kJ, 35,2 libera X, aí é só a gente deslocar a vírgula aqui uma vez, vai dar 1.260 aproximadamente. Alternativa A de amor. E finalizamos mais um exercício. Vamos para o nosso 8º exercício, de novo o exercício da lista 16 de termoquímica, tá certo? De novo, nosso canal, a gente além de publicar as aulas, todas elas gratuitas para vocês, a gente também publica aí as resoluções de exercícios, né, para que você tenha um aprendizado aí completo, beleza? Bom, aqui a reação de cloração do metano em presença de luz é mostrada abaixo. Aqui uma reação de monocloração, ele deu o ΔH, e aí ele deu algumas energias de ligação e pede energia do CCl. Bom, se ele está pedindo a energia do CCl, ele tem que ter dado a energia da reação. Então tá tranquilo, né? Vamos fazer o mesmo esquema de todos agora, só que a minha incógnita não estará mais no final, ela está aqui no meio do nosso processo. Isso não vai mudar nada nos nossos cálculos. Ó, o metano é isso aqui, 4 vezes CH, o Cl, Cl, pá, beleza. Aqui o clorometano, 3CH, 1CCl e 1HCl. Bom, aqui eu tenho 3CH, aqui eu tenho 4, então eu posso cancelar essas 4 com essas 3, sobra uma. Então aqui eu vou ter 105 mais 58, dá 163, sinalzão positivo, porque o processo é endotérmico, que é o processo dos reagentes. E aqui CCl é o que eu quero saber. HCl é 103, então 103 mais X, aí eu coloquei um parênteses aqui, porque esse resultado tem que ser negativo, tem que ter um sinalzão negativo aqui, porque o processo é exotérmico. E aí eu montei, né, que o ΔH da reação é igual ao que der aqui nos reagentes com sinal positivo, menos, né, o que der nos produtos, né? Então aqui, ó, o que der nos produtos. Então aqui nos reagentes positivo, nos produtos negativo. Aí a gente tem que menos 25, que é o que ele deu aqui, 163 menos 103 menos X. Bom, vou pegar todo mundo que está aqui, aliás, peguei todo mundo que está aqui e passei para lá, então o 163 mudou de sinal, o 103 mudou de sinal, fazendo essa conta, o menos x vai dar menos 85, x vai dar 85, então essa é a energia da ligação CCl, tá certo? Então essa aqui deu 85 quilocaloria por mol, né? 85 quilocaloria por mol, e aí a gente vai lá para a alternativa E de escola, de novo. Aqui só um tratamentozinho matemático, cuidado com isso, tá bom? Teve esse cuidado, vai resolver com muita tranquilidade. Vamos agora para o nosso penúltimo exercício. Fala aqui mais um exercício da SPECS, né? Que é o exercício dos militares aí, né? Para vestibular para militar, para escola militar. Beleza. O fosgênio é um gás extremamente venenoso, tendo sido utilizado nos combates durante a Primeira Guerra Mundial como agente químico de guerra. É assim chamado porque foi primeiro preparado pela ação da luz com a mistura dos gases monóxido de carbono e cloro, conforme a equação balanceada descrita a seguir. Considere os dados termoquímicos e empíricos da energia de ligação das espécies, a entalpia da reação da síntese do fosgênio. Então ele quer basicamente que você demonstre isso aqui, as ligações, e aqui tem uma dica, né? Olha só como que ele está representando. Ele está representando a ligação dativa com uma seta, normal, né? Tranquilo. Então aqui o CO, C dupla O. Aí, putz, professor, eu não lembro disso aqui. Então vamos pensar aqui, ó. O carbono tem 4 elétrons, certo? Ele precisa de 4, né? Para poder ficar estável. O oxigênio tem 6.
Lembra disso? Aí faz aqui duas ligações, né, covalentes. E aí esse carbono aqui tem que estar com 6 ligações. Esse oxigênio está com 8. Então o oxigênio está estável. Então ele pode simplesmente vir aqui e fazer uma ligação dativa com o carbono. O carbono nunca faz dativa, mas ele pode receber sem problemas nenhum, tá certo? Então aqui eu vou quebrar uma vez todo esse trambolho aqui e uma vez o ClCl. Aqui nos meus produtos eu tenho CCl duas vezes e uma C-O. Faço as contas aqui, deu 1323, de novo sinalzão positivo aqui porque a reação é endotérmica, ou a quebra, o processo de quebra é endotérmico. E aqui 1401 com sinalzão negativo porque o processo de formação das ligações ele é exotérmico. Aqui absorve energia. Aí aqui a gente tem o ΔH da reação, 1323 menos 1401. O ΔH da reação deu menos 78 kJ por mol. E aí a gente vai procurar qual é a alternativa que tem menos 78, alternativa B de bola. E nós resolvemos aí mais um exercício aqui no nosso canal, na nossa lista 16 de energia de ligação. E vamos agora para o último exercício, né? Vocês estão vendo aí que de vez em quando meu celular toca, porque são mensagens chegando, né? Mas normal, né? Estamos aqui tudo tranquilo. O último exercício, exercício 10. Uma alimentação saudável com muitas frutas traz incontáveis benefícios à saúde e ao bem-estar. Contudo, a ingestão de fruta verde deixa um sabor adstringente na boca. Por isso, o gás eteno é utilizado para acelerar o amadurecimento das frutas, como a banana. Industrialmente, o etano é obtido pela desidrogenação do etano, ou seja, tira hidrogênio do etano a altas temperaturas na presença de catalisador, conforme mostrado na reação a seguir. Então, tem aqui a reação. Ele deu o ΔH da reação, então ele quer provavelmente a energia da ligação de alguém. Ele quer o valor absoluto da energia de ligação HH. É o mesmo esquema daquele exercício anterior, que se eu não me engano foi o exercício de número 8. Exercício 8, é o mesmo esquema. Então aqui ó, nos produtos, nos reagentes, 6 ligações CH, uma C simples C. Nos produtos, uma C dupla C, 4 CH e uma HH. Bom, essas 6 ligações CH com essas 4 ligações CH eu posso cancelar. Neste exercício você vai ver que eu não vou cancelar, mas é só uma frescura, dá para você fazer dos dois jeitos. Eu prefiro cancelar, mas esse último eu quis deixar sem cancelar só para você ver que não tem crise. 6 vezes 412 mais 348 dá 2.820, aí bota um sinalzão aqui positivo porque o processo é endotérmico. Aqui 4CH, uma C dupla C e uma HH que eu não sei quanto é. Fazendo essa somatória aqui dá 2.260 mais o X, o sinalzão aqui negativo porque o processo é exotérmico. Como eu sei que o resultado dessa reação é mais 124, então o ΔH dessa reação vai ser tudo que der nos reagentes e tudo que der nos produtos. Reagente com sinal positivo, produto com sinal negativo. Então a gente vai aplicar a regra do sinal aqui, vai dar menos 2.260 menos X. Pronto. Pega o menos x, joga todo mundo para o outro lado. Aqui eu vou ter 124 menos 2.820 mais 2.260 menos x dá menos 436. X dá 436, alternativa B de bola. E com isso, gente, nós chegamos aí ao final de mais uma resolução de lista aqui no nosso canal, o Química do Amigo. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido, sabendo que o nosso canal é um dos únicos canais aí na internet com ensino de química totalmente gratuito, onde a gente tem um site que é o Química do Amigo, que traz para vocês lista de exercícios, gabarito, agora resolução no YouTube, aulas no YouTube gratuitas, 3 blocões de aula, química geral, físico-química, química orgânica, tudo muito bem organizado para que você aí na tela aprenda química, né, de uma maneira adequada, tá certo? Mesmo que você de repente aí não tenha acesso a professores de química no seu colégio, beleza? Bom, se você assistiu esse vídeo, chegou até aqui, eu peço por favor que você se inscreva no canal se não é inscrito, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Se você tem algum colega que está no ensino médio e está precisando estudar para o vestibular, se você gostou desse vídeo, clica aí no joinha, ajuda bastante. Se tem alguma dúvida, sugestão, crítica ou elogio, deixa um comentário aqui no YouTube para mim ou manda um e-mail no
quimicadoamigo@gmail.com. É sempre um prazer e, na medida do possível, é um prazer responder os seus e-mails. Digo na medida do possível porque nós temos aí bastante trabalho, então, eventualmente, em algum momento, a gente não consegue responder todos os e-mails, beleza? Mas vai tentando, vai conseguir, vai falando com a gente que atenderei vocês aí com o maior prazer, beleza? Por aqui de vocês eu me despeço e digo beijo, tchau!